Esta é a Coreia do Norte, o país mais fechado do planeta. Esta nação asiática é frequentemente o centro de intenso escrutínio por suas exibições agressivas de militarismo, seu programa nuclear condenado internacionalmente e, é claro, sua opressiva ditadura governamental. Um relatório de 2014 das Nações Unidas concluiu que a gravidade, escala e natureza dessas violações de direitos humanos não tem paralelo no mundo contemporâneo. Tudo isso é bem condenável, mas, com exceção dos direitos humanos, essas ações agressivas, na verdade, não são algo de que o governo norte-coreano tenha particularmente vergonha. Do que eles têm vergonha, no entanto, é de algo de que todos esses espetáculos midiáticos ajudam a desviar a atenção, a sua economia incrivelmente patética. A economia da Coreia do Norte tem um PIB nominal estimado em 25 bilhões de dólares americanos, ou um PIB de paridade de poder de compra de 40 bilhões de dólares americanos. E essa é, na verdade, uma cifra incrivelmente difícil de calcular por causa da extrema falta de dados econômicos confiáveis do país e porque é necessário atribuir valor ao won norte-coreano, que é basicamente uma moeda sem valor internacional e sem mercado de câmbio estrangeiro. O que essa estimativa significa, no entanto, é que a Coreia do Norte tem uma economia transacional menor que a de Beverly Hills, em Los Angeles. Claro que, em vez de bolsas de grife e cachorros do tamanho de roedores, a Coreia do Norte canaliza grande parte dessa renda de volta para seu exército. Mas isso ainda coloca toda a nação em perspectiva. Além das demonstrações dramáticas, e apesar de todas as oportunidades que este país teve, ele definhou até a completa obscuridade econômica. Para realmente entender essa decepção catastrófica, no entanto, precisamos começar do início. A Guerra da Coreia terminou em julho de 1953. Após anos de devastadores conflitos de vai e vem entre as novas ideologias políticas que moldariam a segunda metade do século XX, a Península Coreana estava basicamente de volta ao ponto de partida, dividida ao longo do 38º paralelo com a nação capitalista ao sul e a nova nação comunista ao norte. A Coreia do Norte conseguiu, na verdade, começar com uma base extremamente forte depois de se reconstruir dos horrores da Guerra da Coreia. Com o apoio de seus vizinhos comunistas, China e União Soviética, a Coreia do Norte conseguiu se recuperar e começar a construir em um ritmo impressionante, rapidamente ultrapassando sua vizinha de nome semelhante ao Sul. O governo norte-coreano era certamente uma economia de comando planejada, o que significa que toda a produção, investimento e alocação de bens de capital eram controlados pelo governo. Isso era novamente muito semelhante aos seus aliados comunistas, China e União Soviética. Após a guerra, a economia centralmente planejada trabalharia com uma série de planos de 5 anos que seriam decididos pela Assembleia Suprema do Povo da Coreia e depois convertidos em um plano final legalmente vinculativo. No início, esses planos tinham como alvo coisas como a construção de portos, aumento da produção agrícola, formação de acordos comerciais e, é claro, o crescimento militar. Nos primeiros dias após a guerra, a Coreia do Norte realmente tinha muito a seu favor. Começando de um ponto bem baixo, ela conseguiu trocar seus abundantes recursos naturais com seus parceiros comunistas. E, em troca, eles forneceram bens técnicos e conhecimento industrial para converter o país de uma nação agrícola iniciante em uma potência industrializada. Tudo isso começou a desacelerar, no entanto, em meados dos anos 60. A Coreia do Norte estava executando seu quarto plano central. Desta vez, era na verdade um plano muito ambicioso de 7 anos voltado para a industrialização e aumento do padrão de vida. Mas, pela primeira vez desde o início dos planos, estava ficando claro que a Coreia do Norte não conseguiria atingir essa meta otimista. Houve uma redução geral no apoio soviético durante esse período, já que a Coreia do Norte começou a se alinhar mais com a China e, embora todos fossem nações comunistas e amigas, era um pouco como... escolher qual dos pais você gosta mais.
A Coreia do Norte estava sob muita pressão para aumentar seus gastos com defesa, devido à crescente pressão de nações capitalistas como os Estados Unidos, que estavam determinados a parar o efeito dominó comunista, que era a ideia de que o comunismo se espalharia de uma nação para outra como dominós. E então, em 1965, pela primeira vez, e apesar de todas as vantagens que tinha, a Coreia do Sul superou a taxa de crescimento da Coreia do Norte, embora, por enquanto, ainda fosse uma economia menor no geral. O pequeno problema de desaceleração do crescimento eventualmente se transformou em uma crise total no final dos anos 70. Nesse ponto, a Coreia do Norte ainda conseguia levantar dinheiro por meio de empréstimos governamentais e havia se afundado profundamente em dívidas, tentando manter esses planos ambiciosos. Isso não teria sido necessariamente um mau plano se o dinheiro tivesse sido realmente investido em infraestrutura produtiva. Mas, nessa época, a Coreia do Norte estava colocando até 25% de seu orçamento em seu exército. Para comparação, os Estados Unidos, um país que tem um enorme orçamento militar, na verdade gastam 54% de seu orçamento federal em gastos militares. Então, os gastos da Coreia do Norte, na verdade, não parecem tão ruins. Mas há duas coisas que devem ser consideradas aqui. Primeiro, os Estados Unidos também têm orçamentos estaduais, que cobrem coisas como polícia local, estradas, educação e afins. Esses orçamentos estaduais e locais, na verdade, representam quase 50% do gasto total do governo nos Estados Unidos. Portanto, o gasto militar real não é tão severo quanto parece, representando realisticamente pouco menos de 30% do gasto total do governo no geral. A Coreia do Norte não tem orçamentos estaduais. Ela tem províncias, mas toda a economia funciona com um orçamento nacional central, o que significa que aqueles 25% na década de 70 eram a história toda. A outra consideração maior aqui é que os Estados Unidos não são uma economia centralmente planejada, e o gasto do governo federal representa apenas cerca de 9% do produto total dos Estados Unidos. Isso significa que, em 2018, os Estados Unidos tiveram um gasto militar de apenas 3,2% de seu PIB total. Na Coreia do Norte, uma economia centralmente planejada, o orçamento do governo é meio que a própria economia. E, portanto, nesse período, o gasto militar era em torno de 20% de toda a sua economia. Toda essa má gestão econômica e gastos militares imprudentes significaram que, em 1980, a Coreia do Norte deu calote em suas dívidas, o que cortou sua capacidade de pegar dinheiro emprestado para manter a cabeça fora d'água. Esses problemas financeiros foram agravados por uma seca em grande escala que assolava a nação na época e significava que, a essa altura, sua vizinha ao sul conseguia facilmente superá-la economicamente e continuar crescendo até se tornar o que é hoje. A Coreia do Norte lutou para atravessar o resto dos anos 80, dependendo fortemente da China e da União Soviética para alimentar seu povo e manter sua infraestrutura funcionando. Esses países estavam, na verdade, bem felizes em ajudar em troca de mais recursos naturais da Coreia do Norte, e também em uma tentativa desesperada de provar ao mundo que o comunismo era o caminho do futuro e que o planejamento central era realmente legítimo e não levava à fome generalizada. Se não pudesse ficar pior para a Coreia do Norte, ficou. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso, e quando isso aconteceu, a Coreia do Norte perdeu sua maior tábua de salvação. A Coreia do Norte teve que se adaptar drasticamente e, 2 anos depois, anunciou outro plano orçamentário. Desta vez, um plano de 3 anos com foco em agricultura, indústria leve e comércio exterior. Tudo isso soava ótimo, mas acabou indo pelo mesmo caminho que todos os planos econômicos anteriores. A Coreia do Norte já não tinha mais acesso a estoques suficientes de fertilizante, que antes eram fornecidos pela União Soviética. Seus acordos comerciais fracassaram por causa de sua esmagadora dívida externa, e também porque não produzia bens suficientes para realmente trocar. Isso foi agravado pelo fato de que investir em infraestrutura era praticamente inútil,
pois não conseguiam produzir a maquinaria necessária no país por falta de conhecimento técnico, e não podiam importar máquinas porque ninguém queria fazer negócios com eles. A falta de comércio para uma economia pequena, como a da Coreia do Norte, é praticamente uma sentença de morte no mundo atual. A essa altura, a Coreia do Norte estava desesperada para tentar qualquer coisa que fizesse sua economia funcionar, mesmo que isso significasse recorrer àquilo que mais odiava. Em uma tentativa desesperada de modernizar sua economia, o governo norte-coreano estava brincando com a ideia de iniciativa privada, mas fazia isso de um jeito bem ao estilo norte-coreano. A experimentação com empreendedorismo em pequena escala ocorreu de 2009 a 2013 e, embora continuem existindo incertezas legais, isso se desenvolveu em um setor significativo. Em 2016, a liberalização econômica havia avançado a ponto de que tanto empresas industriais estatais quanto locais responsáveis entregavam ao Estado entre 20% e 50% de sua produção total, vendendo o restante para obter matérias-primas a preços de mercado, semelhante a um mercado livre normal. Em 2014, a Lei das Empresas foi alterada para permitir que gestores de empresas estatais realizassem comércio exterior, empreendimentos conjuntos e aceitassem investimentos de fontes domésticas não governamentais. Sob as novas regras, diretores de empresas se tornaram mais parecidos com diretores executivos ocidentais, e engenheiros-chefes, antes um cargo governamental, passaram a ter um papel operacional mais próximo de um diretor de operações ocidental. Esses indivíduos podiam até mesmo se beneficiar pessoalmente ao administrar essas operações de forma eficiente. A partir de 2019, no entanto, não está claro se essas instituições semi-governamentais e semi-privadas ainda estão em operação. Hoje, a Coreia do Norte se encontra indo a lugar nenhum. Sua economia, na verdade, começou a encolher, e seu aumento de demonstrações militaristas significou que mais e mais sanções foram impostas, sufocando ainda mais uma economia que já estava em dificuldades. Para referência, a Coreia do Sul, que começou do mesmo ponto que a Coreia do Norte após a Guerra de 1953, não foi abençoada com o mesmo tipo de recursos naturais que a Coreia do Norte. Ela não tinha uma ligação terrestre com um aliado poderoso como a Coreia do Norte tem com a China. Ela não recebeu inúmeras extensões de ajuda estrangeira e programas de alívio da dívida, como a Coreia do Norte recebeu. Mas a economia da Coreia do Sul hoje é mais de 60 vezes maior que a da Coreia do Norte, porque facilitou a iniciativa privada e investiu em infraestrutura para apoiar as enormes indústrias que tem hoje. Para reforçar ainda mais a diferença entre os dois sistemas, a Coreia do Sul também alcançou esse crescimento convivendo com um vizinho terrível que constantemente ameaçava atacá-la com armas nucleares. Então, o que o futuro reserva para a Coreia do Norte? Bem, é realmente difícil dizer. O governo da Coreia do Norte parece preso em um ciclo de aumentar a agressão militar como uma forma estranha de depois pedir mais ajuda estrangeira em troca de se acalmar um pouco. É literalmente a criança gritando no meio de um supermercado que ganha um pirulito só para se acalmar. Enquanto isso continuar funcionando, é provável que o governo da Coreia do Norte continue fazendo isso, e enquanto isso, o mundo só pode observar e esperar que todo o sistema imploda pacificamente, e que uma boa governança possa tomar o seu lugar. Oi pessoal, espero que tenham gostado do último vídeo. Se gostaram, por favor, considerem curtir e se inscrever.